Vamos lá, começando o nosso bate-papo sobre a ficção brasileira contemporânea. E aí é o som inicial de Paralamas do Sucesso, uma canção chamada Selvagem. As costas marcadas, as mãos calejadas, e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. É isso aí, mas vamos deixar Paralamas e vamos bater papo agora, não é? Sobre as nossas aulas, o que a gente estudou, o que a gente discutiu. É claro que é só breves toques, né? Algumas lembranças dessas aulas que nós estamos tendo desse componente com a nossa querida professora Carla de Quadros. Eu queria começar já ressaltando aí algumas coisas que Cristiano Aguiar, no texto Ficção Brasileira Contemporânea, ele já vai trazendo. A primeira coisa que ele traz é justamente a dificuldade em se estabelecer onde é que necessariamente começa o contemporâneo, né? Que recorte é esse temporal? Os críticos literários, segundo Cristiano Aguiar, estabelecem mais ou menos aí aquela produção feita a partir dos anos 50, 60, mas isso não é muito certo, vamos dizer assim. Há outros críticos que abordam a produção dos anos 70, a partir dos anos 70, 80, né? Mas não há um critério preciso, específico. Mas é uma literatura, segundo o Cristiano Aguiar, que traduz o espírito da época, né? É uma nova forma, quando se fala de contemporâneo, uma nova forma de falar do pós-moderno. Então, o contemporâneo está dentro desse recorte, né? Cristiano, ele traz no seu texto, ele traz uma fala de Manuel da Costa Pinto, que diz o seguinte: a ficção brasileira contemporânea está concentrada no solo urbano, fazendo uma reflexão sobre aquilo que é produzido, que retrata muito mais a questão urbana, e aí ele faz a relação do periférico, né, com as zonas mais abastadas, né? Essa questão desses recortes, vamos dizer assim, relacionados a essa produção literária, né? E aí ele traz algo interessante, né? Quando ele diz isso, eu até me lembrei na mesma hora da produção atual de Itamar Vieira Júnior, o Torto Arado, que na contramão disso retrata justamente o lugar rural, né? Como o locus onde se desenrola a sua trama, o seu enredo, né? E então essa tensão cidade-campo, cidade-periferia, ou melhor, periferia e parte privilegiada da cidade. Uma outra coisa que ele traz é um boom, né, de produção que acontece a partir dos anos 80, 90, e aí vem a chegada também das novas tecnologias, que possibilitaram também novas formas do fazer literário, através de blogs, através, né, de outras tantas plataformas digitais, onde são colocadas essa literatura ficcional contemporânea. Uma outra coisa que ainda Cristiano Aguiar traz é a convivência de diversos estilos, né? Há uma multiplicidade de estilos. No outro texto que a gente também trabalhou, um texto muito denso, muito interessante, de Carl Eric, a ficção brasileira contemporânea também, ele resgata uma fala de Roland Barthes, quando Barthes fala que o contemporâneo é um intempestivo. E aí a gente volta de novo a essa complexidade que dizer quando é que começa o contemporâneo, o que é isso, o que é o contemporâneo, né? E aí ele traz mais adiante duas falas do escritor contemporâneo, né, Marcelino Freire. Primeiro, quando ele diz assim: eu escrevo com urgência, né? Então há
é uma característica da escrita contemporânea é essa urgência em escrever, em se insurgir, né? E Marcelino fala que ele escreve para se vingar, mas esse vingar aí tem um sentido de acertar o alvo, né? De conseguir, vamos dizer assim, se presentificar, né? Tanto na obra, se presentificar naquele momento, né? Escrevo com urgência. A insistência no presente temporal em vários escritores é outra coisa que caracteriza a ficção brasileira contemporânea, né? É como se o autor ele quisesse impor a sua presença performática. E o outro texto, para a gente finalizar, que é só um recorte aqui, Critica-me ou Devoro-te, sobre a literatura brasileira contemporânea. Os autores trazem uma concepção que é muito interessante, que é a concepção de literatura, né? Ao invés de trabalhar inicialmente o contemporâneo, mas trabalhar o conceito de literatura como uma instituição discursiva. Isso me chamou muita atenção, né? E aí eu trouxe, inclusive, um trechozinho do texto que diz assim: nessa concepção, os discursos que caracterizam o ambiente literário são da mesma forma socialmente constitutivos, pois é por meio de discursos que se constituem estruturas sociais, e estes são também constituídos socialmente, pois variam segundo os domínios sociais em que são gerados, de acordo com as ordens de discurso a que se filiam. Essa imbricação de discursos, definidos e definidores, atrelados às práticas sociais que os integram, formam resumidamente o que chamamos de instituição discursiva, né? Então, a literatura é essa instituição discursiva que existiu no passado, que continua existindo, que há inter-relações potentes o tempo todo, né? Os escritores e os críticos produzem suas obras e se inscrevem na instituição literária, mas antes que o façam, escritores, críticos e obras são igualmente produzidos eles mesmos por todo um conjunto de práticas sociais discursivas, né? Então, há toda uma interação de várias possibilidades, demonstrando essa complexidade. Uma outra coisa que esse texto aborda é a questão da mercantilização da literatura contemporânea. Inclusive, os autores passam a ter, vamos dizer assim, uma etiqueta de celebridade, né? Isso está muito em voga. Também o texto aborda que por conta disso, dessa mercantilização, né, existe aí a figura do agente literário, aquele que estabelece relações contratuais, que faz essa mediação com o autor. Uma outra coisa que caracteriza é uma certa anarquia formal, né, uma experimentação, né, estética. Mas Afrânio Coutinho faz uma crítica em relação a essa literatura contemporânea. Ele diz assim, em A Nova Literatura Brasileira, que algo importante para a definição da literatura após o modernismo, e Afrânio Coutinho então cita que a literatura desse período efervescente tem sido pontuada por acontecimentos políticos e não estéticos. Essa é a pontuação de Afrânio Coutinho. Então, literatura contemporânea é toda essa complexidade, toda essa abordagem. A gente não pode perder de vista as questões formais, mas não há, vamos dizer assim, algo fechado. É algo que está aberto a discussões. Os críticos, na verdade, não têm algo formalizado. Há defesas e há, vamos dizer assim, contextos, considerações importantes que são realizadas, mas não há algo fechado. É algo que está aberto a discussões, está aberto às experimentações, no sentido dessa anarquia formal. Então tá aí, é só um bate-papo e vamos seguir adiante